ao 11. Irmãos, acharam? Amém, Jesus. Quem ajuda a nossa irmãzinha lá? Minha irmãzinha bonitinha. Bom. 1 de Pedro 5, do 5 a 11. Que diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigada. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Todo mundo comigo, versículo 11. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Maravilha, os irmãos poderem sentar. Essa palavra toda a Bíblia é maravilhosa, né? Que coisa. Mas eu acho interessante o apóstolo Pedro aqui falando. Primeiro, eu sou uma admiradora do apóstolo Pedro, porque um homem iletrado, um homem impulsivo, né? Um homem genioso, e ele tem um encontro com o Senhor, ele deixa tudo e se agarrou ao Senhor de coração, né? Ele se prostrou, se ausenta de mim que eu sou pecador, mas agarrado ali nos pés de Jesus. Como que Jesus ia se ausentar? Na verdade, o que ele queria era Jesus com ele ali, entendeu? Mas ele queria dizer assim: eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não te mereço, mas eu preciso do Senhor. E Jesus, de fato, abraçou aquele homem, né, no sentido espiritual, e começou uma caminhada com ele, e ele com Cristo. E ele, um homem iletrado, mas também, depois que ele de fato se converteu, porque até então Jesus andava com Pedro, ensinava Pedro, mas sabia que Pedro não era convertido, porque em João 21, quando ele perguntou: tu me amas? Amo. E depois ele começou a se entristecer. Jesus ficou insistindo na pergunta: tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E de repente ele já estava triste ali, mas Jesus não estava querendo deixar ele brilhar. Jesus queria mostrar para ele a vitória dele sobre o pecado dele. Se 3 vezes ele negou, 3 vezes ele disse: eu te amo, eu sou fraco, mas eu te amo. E ele foi vitorioso em cima daquele pecado. Aí Jesus foi e falou para ele assim: ó, Pedro, você agora é novo, você faz o que você quer, mas vai chegar dia que vão te levar onde você não quer, e você vai fazer o que você não quer. E dito e feito, né? E Jesus falou assim: quando você se converter, confirma também seus irmãos. E dito e feito, ele se converteu, irmão Marcelo, e começou a ganhar almas para o Senhor, e fortaleceu os irmãos. E agora está aqui o Pedro aqui, aconselhando os jovens, falando em conselho. Ele começou a trazer uma lista de conselhos para os presbíteros e para todo mundo. E ele vem e fala para os jovens: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, né? Tem uma jovem aqui hoje, tem um jovenzinho na bateria, né? E todos nós somos mais jovens do que a irmãzinha ali, e assim vai. E nós precisamos ser sujeitos. Todo mundo, na verdade, tem uma autoridade sobre si. Às vezes a autoridade é até mais nova que a gente. Eu tenho coordenadores na minha igreja lá, coordenadora da juventude. Eu trabalho com ela é mais nova que eu tenho que ser sujeita a ela. A gente tem que aprender a se sujeitar. Quem nunca aprende a se sujeitar, nunca está pronto para ser autoridade. É verdade. Então ele pegou e falou assim, ó: e sede sujeito uns aos outros. Sabe por quê? Ele fala assim: e se revistam de humildade. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo.
soberbo. Quem não consegue ser humilde não alcança o coração de Deus, não agrada a Deus. Deus resiste ao soberbo, mas bem diferente disso, Ele dá graça aos humildes. Senhor, eu não consigo fazer isso, aí Deus te dá graça. Senhor, está difícil para mim, Senhor, obedecer nesse ministério, Deus. Olha a dificuldade, eu saio lá de Santa Cecília para cá, mas você vai se humilhando e Deus vai dando graça, e você vai se humilhando e vai se humilhar depois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E quando eu li humilhar-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, eu me lembrei de Agar. Eu amo a história de Agar. Agar era uma egípcia, não conhecia nada de Deus. Abraão, quando desceu para o Egito, na época da fome que ele teve, né, e ele e Sara ficou lá, e Abraão até mentiu, porque a Bíblia não esconde pecado de ninguém. Ela mostra exatamente para a gente não cair, Marcelo, nos mesmos erros. Então, homens de Deus e mulheres de Deus são sujeitos a errar. Eu sou passivo de erro, eu posso errar. Só que se eu errar, eu tenho que correr para Deus e me corrigir. Eu não posso viver em pecado, porque eu sou servo de Deus Altíssimo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então Abraão mentiu, falou que Sara era sua irmã, e mandaram pegar a esposa dele para lá. E depois Deus revelou que não, que Sara era esposa dele, porque Deus cuida dos seus. Então ele expulsou Abraão de lá, mas deu muitos bens para Abraão. E nisso ele deu servos e servas. Foi quando foi Agar, uma serva egípcia. No Egito, não sei se você já está frequentando alguma igreja, está começando aqui. Eita glória, então, já ouviu falar, tu deve ter acompanhado a história aí dos 10 mandamentos, né? No Egito eles não temiam ao Senhor nosso Deus, eles serviam a muitos deuses, porque Deus enviou 10 pragas para o Egito, porque nessa época eles adoravam a 10 deuses diferentes, e para cada tipo de Deus, Deus enviou uma praga, para mostrar para eles que Deus é que é Senhor, que Deus ninguém toca, mas em Deus feito por mão de homem, entendeu? Eles adoravam as águas, aí foi lá, se transformou em sangue, adorava os bois, Deus matou os bois deles, adorava, e Deus foi mandando praga. Agar, ela nesse meio todo, vivia nesse paganismo todo, mas quando ela foi embora com Abraão, ela começou a reparar a vida de Abraão, veio a de Sara, a vida de Abraão e Sara, e viu que eles tinham algo diferente. Então essa mulher se rendeu ao Senhor. Como você pode falar isso, Márcia? No capítulo 16, quando Sara chega, Gênesis 16, quando Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu não posso te dar um filho. Nessa época podia, tá, Marcelo? Ter uma segunda esposa quando a esposa não dava filhos. Não pode mais não, tá bom? Não pode. É uma mulher só, marido de uma só mulher, diz a Bíblia. Nessa época a cultura deles permitia, quando uma mulher casada não dava filhos para o homem, principalmente um filho varão, se era permitido uma segunda esposa para dar um filho para aquele homem. Ela disse: então entra Agar e tenha filho com ela. E Abraão fez isso. Abraão não tinha o direito de fazer isso, porque Deus no capítulo 15 de Gênesis já tinha aparecido para ele e tratado com ele e falado com ele que ia dar um filho para ele. E ele pegou e obedeceu a voz de Sara e entrou Agar no capítulo 16, e Agar concebeu. E Agar, agora que ela concebeu, ou seja, engravidou, ela se orgulhou, sentiu orgulho. A sua senhora agora era desprezada aos seus olhos. Agar não foi humilde, começou a se exaltar. E a Bíblia diz que Sara então ficou irada, chamou Abraão e disse: ó, tua serva, o agrado seja sobre ti, porque olha o que ela está fazendo comigo agora, que ela engravidou. E Abraão foi e falou: tua serva está diante de ti, faz com ela o que você quiser. Abraão, como homem de Deus, deveria ter tido uma postura e resolvido aquele problema. Como é que vai deixar uma mulher irada resolver um problema? Sara afligiu
foi para os desertos, parou perto de uma fonte d'água. O anjo de Deus achou Agar perto dessa fonte e falou assim: Agar, serva de Sarai. Ou seja, não esquece quem você é, não, minha filha. Não se exalta, não. Não pensa que você é o que você não é, não. Você é serva. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu estou fugindo de diante da minha senhora. Olha a resposta do anjo para ela: volta e humilha-te debaixo das mãos da sua senhora. Eita, glória! Duro é esse discurso, né? Mas os humilhados serão exaltados. Volta, se humilha diante das mãos da sua senhora. Mas o anjo também não parou por aí. Ele viu a sinceridade de Agar, que ela voltaria, que ela estava aflita, que ela estava angustiada, e disse para ela: você vai ter um filho. E deu até nome para o menino. Para Isaac Deus não deu nome, né? Foi Abraão que escolheu. Mas para Ismael Deus deu nome. Ele vai se chamar Ismael. Você vai ter um filho, ele vai se chamar Ismael e vai ser valente, vai ser brecheiro, porque eu tenho um negócio com ele, porque ele é da descendência de Abraão. Abraão não deveria ter feito o que fez, mas fez, e eu já tenho promessa com ele, e palavra de rei não volta atrás, né? Como, imagina palavra do rei dos reis, aí que não volta atrás mesmo. Aí Agar voltou, se humilhou diante de Sara e teve o bebê, pôs o nome dele de Ismael e só vitória. E Abraão tinha 86 anos, diz a Bíblia. Então, se Abraão teve Isaac com 100 anos, tinha passado 14 anos já. O menino estava lá já com 14 anos, quando Sara teve Isaac. Quando Sara teve Isaac, de acordo com os estudiosos da Bíblia, diz que os meninos demoravam ou 2 ou 3 anos para desmamar. Tanto que a gente vai ler no capítulo 21 de Gênesis, que o menino cresceu e foi desmamado. E deram um banquete para o menino no dia que ele foi desmamado. Agora Ismael estava com mais ou menos quantos anos? Se demorou 2 anos para desmamar, ele estava com 16. Se demorou 3 anos para desmamar, ele estava com 17. Adolescente gosta de rir, adolescente gosta de zombar. E vamos combinar, Ismael não teve festa para ele quando ele foi desmamado. Já lemos na Bíblia que teve festa? Não teve. Mas para o Isaac teve uma festa quando ele foi desmamado. Ismael então ficou enciumado e ele zombava do filho de Sara. Sara já velhinha, com 90 anos lá, 90 e poucos anos, cuidando do menino, o menino desmamado. Não sei que tipo de zombaria ele fez, sei que ele zombou. Jovem, pré-adolescente, muito cuidado com o tipo de brincadeira que se faz. A Bíblia mostra isso claramente. Quando zombaram de Eliseu, ficaram chamando ele de calvo, foram amaldiçoados, morreram os 40 rapazinhos. E agora que Ismael zombando, Sara de novo ficou irada. Deita fora essa escrava, seu filho. Eu não quero ele reinando com meu filho. Não quero ele herdando com meu filho. Aí o Abraão agora ficou chateado. Ele disse: poxa, teu filho? É meu filho esse menino. Não é filho de Agar só. É meu filho, eu não quero fazer isso. Aí Deus agora aparece para ele e fala: agora que é hora de você ouvir Sara. Quando não era para ouvir, ouviu, né? Agora não queria ouvir. Deus fala: agora é hora de você ouvir. De fato, pode mandar o menino embora, pode despedir ele com a mãe. Gente, Agar, ela foi muito humilhada nessa vida, mas ela não perdeu a fé. Quando ela aprendeu a crer no Senhor, ela aprendeu a crer no Senhor de verdade. Aí agora Abraão despede Agar com um odre de água, um pão, um odre de água, e manda ela para o deserto. Abraão não fez isso de maldade. Abraão é o pai da fé. Deus mandou, ele acreditou. Se Deus está mandando eu mandar meu filho ir para o deserto com a mãe dele, Deus vai cuidar do meu filho, porque Deus é fiel. E ele mandou. E no meio do caminho, faltou água. Quando falta água é complicado. Quando Agar fugiu da primeira vez para o deserto, ela parou perto da fonte, Marcelo. E quando você tem água, você tem vida. Você
Você fica muitos dias sem comer arroz e feijão, mas quantos dias tu fica sem beber água? Quando falta água, o negócio fica estreito. Então agora faltou água. Então o menino começou a ficar fraco no deserto, o sol batendo na muleira, aquela quentura toda. E o menino começou a se enfraquecer. E Agar, então agora ela fala assim: eu não quero ver meu filho morrer. Ela botou o menino debaixo lá de um cavalo lá e foi para frente, caminho de um tiro, sei lá como que a Bíblia fala, falando para que eu não veja o menino morrer. Mas vocês lembram que Deus fez promessa para Agar em relação a Ismael? Logo no aperto a gente esquece, né? Das promessas de Deus. Como que o menino ia morrer se era uma promessa de Deus para ela? Se Deus falou que o menino ia crescer, ia ser valente, ia ser flecheiro, ele não poderia morrer. Mas a aflição foi tão grande, ela estava fazendo igual a gente faz às vezes, esquecendo das promessas. Nós não podemos esquecer do que Deus nos prometeu. No momento de humilhação, de dor, o Senhor nos faz promessa, aí tudo fica bem. Aí quando vem a crise de novo, a gente esquece tudo que Deus fez por nós. E não podemos esquecer. Falta 5 minutos, eu tenho que correr aqui. E agora então, ela falou: eu vou pra frente, nem quero ver esse menino morrer. E o menino lá, e a Bíblia fala que o anjo bradou desde o céu e falou: Agar! Eu ouvi a voz do menino. Olha que grande oportunidade que Agar perdeu de orar, de clamar. Foi o menino que clamou. Tá vendo aqui, neném, da bateria? Quando você clama, Deus te ouve, sabia? Não pensa que é só seu pai e sua mãe que vai orar. Quando as crianças clamam, quando o jovem clama, quando o adolescente clama, você que está ao alcance da minha voz, passando por adversidade, passando por problema, não importa a sua idade, se você clama ao Senhor, Deus te ouve desde o céu e pode trazer vitória para você. E Deus então diz: eu ouvi a voz do menino, Agar. Que coisa linda! E Agar então volta lá. E Deus diz assim, ó: eita, tudo que pode deixar, irmã Brenda, depois eu vou catando. Deus diz: volta, ergue o menino, pega ele pela mão. Ou seja, tu vai abrir mão da promessa agora, na hora da adversidade? Volta lá, se firma, se fortifica na promessa que eu te fiz, Agar. Agarra essa promessa, ergue a mão dele, levanta ele, porque o que eu falei continua de pé. Esse menino vai ser valente, esse menino vai ser flecheiro. E olha então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. A Bíblia nos diz assim: Deus abriu um poço para Agar. O poço já estava lá. A sua vitória já está prontinha na mão de Deus. As adversidades querem cegar você. Sabe, a aflição não quer que você veja, Marcelo, que Deus tem vitória para você. E Deus, então, a Bíblia então fala que Deus abriu os olhos de Agar. Deixa eu ir lá conferir. E ela viu, pode deixar. E ela viu, ó, no versículo 19 do capítulo 21. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, ele não morreu, cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, porque nenhuma palavra do Senhor pode cair por terra. Tem que se cumprir, porque Deus é Deus, Deus é fiel, porque os humilhados serão exaltados. E Agar agora passa a ser mãe de príncipe, passa a ser rainha mãe, porque esse menino, 12 príncipes saiu dele, e ela era mãe do príncipe. A egípcia é respeitada agora como, ó, essa daí é a mãe de Ismael, hein? Não mexe com ela não, hein? É a mãe de Ismael. É assim que Deus faz, porque ela se humilhou debaixo da potente mão de Deus, e Deus a exaltou. Ela lançou sobre o Senhor toda a sua ansiedade, e Deus cuidou dela e cuida de nós também. Aí o Pedro continua aconselhando, para fechar aqui, vou passar só 2 minutinhos. Ele vai e fala assim:
vocês têm que ficar alerta, porque o diabo, vosso adversário, fica rodando aí, ó, bramando como? Ele não é leão, mas ele finge que é. Ele não é. Aí você bramando como leão, buscando a quem possa. Ele não pode tragar todo mundo. Quem vigia, quem está debaixo da potente mão de Deus, ele não pode tragar. Mas a gente não vigiar, ele traga. Diz assim, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem dos vossos irmãos no mundo. Então, o que eu entendo com isso? Que o diabo também quer se utilizar do meu momento de fragilidade, quando eu estou passando por luta, para poder me gravar, me devorar. Ele quer me tragar dessa maneira. Ele quer botar na minha cabeça que Deus não se importa comigo. Ah, desempregada há tanto tempo, Deus não se importa contigo. Ah, passando por essa luta com a sua esposa, Deus não se importa contigo. Viu o que ele falou? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o diabo vem com um sapatinho de algodão, querendo colocar na nossa mente que Deus não é conosco. Mas quando eu resisto o diabo pela fé, ele tem que ir embora, tem que fugir. Ele não pode com Deus. E ele vai e fala também que é um Deus eterno, único, né? Que vai chegar, deixa eu ler aqui também, é muito importante aqui, eu esqueci aqui o versículo, mas fala assim, ó, meus papel voam para todo lado, para de pegar, irmão, estou até com vergonha. Ó, diz assim, e o Deus de toda graça, falou de tribulação. O que você passa, que você pensa que só você passa, tem outras pessoas passando. Ah, Senhor, que prova é essa, Senhor? Essas coisas só acontecem comigo. A gente não ouve gente falar assim. Poxa, só acontece comigo. Mentira. Isso acontece com um monte de gente na face da terra. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, foi Cristo que nos chamou, a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, né? Paulo falou que em Atos 14, 22, se não me falha a memória, que ele confirmou o ânimo dos irmãos e mostrou que através de muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então, e Paulo falou que a nossa leve e momentânea tribulação está pesado, Marcelo, está doendo, mas diante do que Deus tem para você no céu, o que você está passando não é nada. A sua luta não é nada, porque Deus tem algo tão glorioso para você, quando você chegar no céu, que você vai dizer, de fato, valeu a pena, isso que eu passei aqui não é nada, entendeu? Ele fala assim, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nós seremos fortalecidos